tantos falsos profetas, que destroem a fé dos incapazes, principalmente aqueles que não costumam ler a Bíblia, aqueles que não frequentam a escola dominical e nem os cursos de ensino. E esses são presas muito fáceis para esses falsos profetas. E como no passado, ele só tem um objetivo: usufruir daquilo que os cristãos têm a oferecer. Eles enganam com sutilezas, com falsas revelações, e você até pensa que são, mas não são. Parecem, mas não são verdadeiros homens de Deus. E o Brasil e o mundo está cheio dessas pessoas que ensinam ensinos diversos das Escrituras. Para perceber isso, você tem que ler a Bíblia. Se você não ler, será enganado. E seus revelamentos, falsas línguas dos cães. E hoje o que o povo gosta é disso. São revelações, são visões, falsos movimentos espirituais, falsa presença de Deus, falsas revelações bíblicas, onde o povo ouve o que quer ouvir, não o que Deus tem para falar. E na igreja você não vem para ouvir o que você quer, você vem para ouvir o que Deus tem a dizer. Se alguém vem numa igreja achando que Deus vai passar a mão no erro, massagear o seu ego, está muito enganado. Você vem na igreja para ouvir verdades. E aonde se prega heresia, você não ouve verdades. Você não ouve. Você ouve só palavras que lisonjeiam, ou lisonjam a pessoa. Ou então a colocam em cima, lá no mais alto patamar, como se Deus estivesse subordinado a essa pessoa. O culto onde o homem está no centro de Deus é simplesmente um coadjuvante. Ele é aquele que parece estar ali para obedecer quem está ministrando. Eu vejo cada coisa por aí, cada coisa absurda, a ponto de eles dizerem, alguns hereges, esses são hereges com um H maiúsculo, que podem comandar anjos e usá-los a seu bel prazer. Isso não é verdade, isso é uma heresia. Alguns dizem assim: eu tenho ao meu lado o arcanjo Miguel, e manda ele fazer, ele faz. Isso é um absurdo. Quem está ali nunca foi e nunca será Miguel. Miguel é o anjo protetor de Israel. Ele é subordinado única e exclusivamente a Deus. Ele só obedece às ordens de Deus. Miguel não obedece a homens, não está para servir homens, está para servir a Deus. Então, tanta coisa por aí que ameaça a fé e ameaça a consolidação das grandes doutrinas bíblicas que alicerçam o cristão no caminho do Senhor, que fazem com que essas pessoas não acreditem no verdadeiro Deus. Por isso, tantos que estão aí tirando a própria vida. Porque a firmeza da palavra já não está mais entrando nos corações, porque não é a verdadeira palavra, é uma palavra falsificada. Agora, o crente que se alimenta da verdadeira palavra está protegido contra essas heresias que surgem aqui na cidade mesmo. Nós temos vários grupos heréticos que são declaradamente heréticos, que são declaradamente contra o que a Bíblia diz da sua essência, da sua revelação prima, máxima. São grupos que não valorizam o que a Bíblia diz, mas seguem um ponto de raciocínio puramente humano, uma revelação puramente humana.
Senhor que já morreu, fundou uma igreja, e essa igreja se chamava Crescendo em Graça, mas de graça não tinha nada, né? E ele dizia que ele era o Cristo, ou seja, o anticristo. O anticristo não era ruim, era bom. Eles tinham o número 666 como um número de bênçãos, mas o número 666 é um número que receberá os que ficarem no arrebatamento da igreja. É um número maldito que sela o destino de quem recebe. Então não é número de bênção. E ele morreu. E quando ele morreu, os seus adeptos fizeram festa. E se alegraram, se abraçaram, choraram, emoções humanas. O coração é enganoso. Emoções humanas podem enganar, chorar, e bater o pau, e pular, e acharam que ele ia ressuscitar ao terceiro dia. Mas até hoje, ele não ressuscitou. Está lá sepultado. O único que ressuscitou foi Jesus de Nazaré. Isso é um fato incontestável. A sua esposa, então, assumiu o seu lugar. E ela teve uma revelação. Deus a iluminou. E ela era o Cristo, ou seja, não o Cristo que conhecemos, mas o Cristo mulher. Segundo a interpretação dela, o Cristo não seria um cordeiro, mas uma cordeira. Isso é absurdo. Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Macho até debaixo d'água. Macho, homem de verdade. Jesus é homem. Então, é uma heresia e ela é adorada. Você já pensou um ser humano adorar outro ser humano? Mas a Bíblia diz que no fim dos tempos o homem adoraria mais a criatura do que o próprio Deus. Isso é uma heresia muito perniciosa e destrutiva. As heresias da atualidade são as mesmas da antiguidade, mas com uma roupagem nova, que foram rejeitadas pelos primeiros apóstolos e primeiros cristãos, pois não há nada de novo debaixo do sol. Eclesiastes 1:9. Com uma roupagem nova, revestidos de modernidade, essas heresias estão por aí. E elas estão tirando a salvação de muita gente. Porque se não se crer conforme a Bíblia, se perde os céus. Se Cristo não estiver no seu devido lugar, como as Escrituras o colocam, se perde os céus. Se não forem ensinadas as grandes doutrinas bíblicas como elas são, o povo vai se corromper com certeza e vai acreditar em tudo menos do que a Bíblia diz. Aliás, essas pessoas não usam a Bíblia. E se usam apenas para tirar um texto do seu contexto e assim vai. E assim que esse é o pretexto para uma heresia. Então, essas pessoas estão querendo o que elas estão querendo? Benefício próprio. Estão ricas, estão milionárias, elas estão nadando em dinheiro, estão fazendo sinais de prodígio. Olha que tem prodígios de mentira, que nós não costumamos ver na Assembleia de Deus com frequência. Sabe por quê? Porque aquilo que acontecer é genuíno. E essas manifestações antibíblicas, onde o homem parece que é um Deus, mas não é um Deus, é um Deus com D minúsculo. Jesus disse: vós sois deuses. Um Deus com D minúsculo, impotente, que quando dá uma dor de barriga, esse Deus tem que ir para o banheiro. Que quando ele é acometido de uma doença grave, ele não tem poder nem para se curar da sua enfermidade. É um Deus com D minúsculo. E eles estão enganando. Eu já vi muitos prodígios de mentira. Se você não estiver alicerçado na Bíblia, você até se convence que Deus está nesse lugar, mas não está. Quando Deus está em um lugar, a Bíblia, a palavra, ela é aquela que tem a primazia. Ela é ensinada na sua essência, sem tirar, sem acrescentar, como ela é de verdade.
E assim, somente assim, se pode combater as heresias. Né? Gente profetizando de qualquer forma, de qualquer maneira, gente apresentando um Deus que não se importa nem um pouquinho se a pessoa está no adultério, se a pessoa está no roubo, se a pessoa está mentindo, se a pessoa está fazendo coisas horríveis, não se importa, ele vai dar um jeitinho de levar essa pessoa para o céu. Uma antiga doutrina do passado, da década de 50, voltou agora nessa época, e está em muitas igrejas heréticas, e a doutrina da reconciliação universal. O que quer dizer isso? Quer dizer que você pode fazer o que você quiser. No finalzinho, Deus vai dar um jeitinho para você para o céu. Até o próprio Satanás vai ter a sua vez. Deus vai perdoá-lo e vai levar para o céu. Isso é mentira, isso é engano. Quem lê a Bíblia sabe que isso é uma mentira, uma falácia, um erro grande doutrinário. Mas nós estamos aprendendo. O presente trimestre tem por objetivo mostrar o referencial doutrinário da fé cristã, levando-o a reconhecer de longe as heresias. Esta primeira lição é um estudo sobre o problema das heresias nas igrejas e a nossa responsabilidade na defesa da fé. Nós temos que combater essas heresias, ensinar sobre isso, principalmente nas nossas igrejas. Ensinar a verdade, porque tem muita gente enganada. Tem gente que vê aí o seu movimento e acha que tudo é Deus. Línguas muito estranhas. Existem as línguas estranhas, existem as novas línguas, como eu já ensinei em algum lugar. Novas línguas se falou no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo veio sobre os 120 discípulos. E eles falaram em novas línguas conhecidas, a chamada glossolalia. Então, quem não falava uma língua de algum país ali, sem conhecer, passou a falar. E nós também falamos línguas estranhas, línguas dos anjos, línguas de Deus, línguas dos céus. A língua que falaremos na eternidade, falamos agora também pelo Espírito Santo. Mas tem muita língua aí muito estranha, tem muita língua esquisita, tem muita língua aí que não é de Deus, que tem que ser analisado esse negócio, porque uma pessoa que vive uma vida totalmente torta, totalmente mergulhada no pecado, cujo objetivo é um engano, é o dinheiro do Espírito Santo, não pode estar nele. Eu vi um falso profeta aí, ele costuma profetizar coisas que já aconteceram, mas como o povo tem uma mente muito curta, né? O povo tem uma mente muito curta, é enganado. E a última mensagem herética dele, uma falsa profecia que ele foi desmascarado, a pessoa, um pastor fazendo um negócio desse, é uma coisa absurda. E ele dizendo assim, Deus está me falando, me revelando, olha só, Deus para eles é um ser que pode ser usado e descartado a qualquer momento. Não tem temor de dizer que Deus está usando, como está usando. Não tem temor nenhum, não tem nenhuma reverência. Ele disse assim, ele está me revelando agora que alguém vai ficar milionário, ou bilionário, porque bilionário ganhando essa Mega Sena, não fica milionário. Milionário ganhou. E vai acontecer que alguém vai ficar milionário, bilionário. E Deus está me dando o número da Mega Sena, só se for Satanás, tá bom. Porque Deus não mexe com o dobro, não. Deus não mexe com Mega Sena, Deus não mexe com Sena, Deus não mexe com nada disso. E ele citou os números. E os números são o que apareceu lá nesse jogo aí. Ele foi desmascarado e falando línguas estranhas para que os incautos pensem que era Deus que estava usando. Nem todo mundo que fala em línguas estranhas está possuído, cheio do Espírito Santo. Se fala línguas na carne, se fala línguas estranhas, porque muitas vezes a pessoa tem um dom, e os dons e a vocação são irrevogáveis, ele não vai tirando da pessoa, e tem que ter um temor muito grande para dizer essas coisas
que Deus está falando quando não está. Quem é que nunca errou, profetizou e já errou? Quem é que nunca fez isso? Mas, se errou, viu que errou, tem que se corrigir para não fazer mais, porque o nosso Deus é santo. A ameaça dos lobos devoradores, lobos vorazes. A única coisa que querem, galã das ovelhas, é benefício, é dinheiro. Tem um que recebeu uma oferta pouca, um falso profeta. Ele rasgou dinheiro, e disse que aquela oferta é uma oferta de miséria. Rasgou o dinheiro, por que não deu aquela oferta para o pobre? Conheci um que recebeu R$1.000 de oferta e disse assim: isso é uma oferta de miséria. Você quer R$1.000 de oferta e dizer que aquilo é uma oferta de miséria? Deus não está precisando desse tipo de gente. Deus está precisando de quem tem compromisso com a palavra. Se ganhou 50 mil, glorifica a Deus. Você não merecia, ninguém merece nada. Se ganhou 1.000, glorifica a Deus. Não merecia nem um centavo. Aleluia. Eu estou sentindo a inspiração de Deus. O Espírito Santo está aprovando essa palavra agora. Está aprovando. Ninguém merece nada não. Pregamos com misericórdia. Cuidados pastorais. Atos 20, 28. Os anciãos mencionados no versículo 17 são chamados de bispos nessa passagem, e ao dizer que eles foram constituídos pelo Espírito Santo para apacentar a igreja de Deus, mostra que eles são pastores. Uma heresia muito difundida nos dias atuais são as mulheres agora se titularem de pastoras e bispas. Não são bispas, são episcopisas. Não existe bispa, existe bispo e existe episcopisa. O verbo que é usado para transliterar as muitas funções dos cargos ministeriais, como pastor, como bispo, como evangelista, nunca é usado, nunca foi usado no sentido feminino. Então, como é que o Espírito Santo constituiu bispas ou episcopisas ou pastoras, sendo que na sua própria palavra não existe nenhuma possibilidade dessa ação ser consumada? Então isso é uma heresia. Existem diaconisas na nossa igreja, como se costuma, diaconisa, servidor. Assim como diácono é um servidor. Então isso é uma heresia. A função principal do pastor é alimentar, guiar e proteger o rebanho. Lucas 15, 4 e 6. Alimentar com a palavra, guiar com a palavra, proteger com a palavra o rebanho. Com esta palavra que é autossuficiente para tudo isso, mas é necessário conhecer, estudar, meditar, se aprofundar, mergulhar em tudo que a Bíblia diz, porque o ensinador, o pregador, é um eterno aluno. Sempre ele está aprendendo. Eu estudo teologia há quase 40 anos e digo, não sei nada, estou aprendendo, preciso aprender mais. E cada vez que eu leio a Bíblia, eu penso, não sei nada, preciso saber mais. A exortação apostólica, o Novo Testamento emprega essa metáfora ao tratar o relacionamento entre pastor e rebanho da igreja. A exortação apostólica aos líderes da igreja, vídeos a proteger os irmãos e as irmãs das heresias e guiar todos na verdade do Evangelho. Esse cuidado aparece nos ensinos de Jesus. Mateus 7, 15 e 20. Jesus teve esse cuidado e nós precisamos ter também, porque existem no seio da igreja pessoas que podem acreditar em muitas coisas, podem ser iludidas, porque são inocentes. Há um estudo feito sobre a mentalidade espiritual de quem está ouvindo todos os cultos e ensinos, uma mentalidade espiritual, né? Colocando todo mundo num consenso geral. Claro que tem pessoas mais esclarecidas, mais eruditas, né? Mas em consenso geral, e chegar à conclusão
que a idade espiritual dessas pessoas é de 12 anos, ou seja, um adolescente. Então é muito fácil enganar. De repente aquele que estava aqui já está lá tentando guardar o sábado. Mas é israelita? É israelita para guardar sábado? Que tribo que é? De Dan, Naftali, de Áser, de Zebulon? Que tribo que é para guardar o sábado? Né? E o sábado, realmente, na sua essência, não tem um ser humano que consegue guardar na sua plenitude. Não consegue. Jesus conseguiu. Apesar de, no capítulo 9 de João, eles, os judeus, disseram: este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Ele guardou sim 613 preceitos cumpridos à risca, as suas minúcias. E ninguém consegue cumprir 613 preceitos da lei. Um rabino muito famoso cumpriu 270. Quem consegue cumprir todos os preceitos da lei? Agora, quem está em Cristo Jesus, pegando o seu próximo, ele cumpriu a lei, está justificado pela fé em Cristo Jesus. Depois da minha partida, essa expressão é uma expressão profética, pois o apóstolo não está se referindo à sua morte, mas também ao avanço dos hereges no seio da igreja, depois da partida, do período apostólico, no futuro. Então o apóstolo estava profetizando os dias que viriam, dias difíceis, dias trabalhosos, dias em que os pastores sofrem, porque existe muita coisa que não parece, muita coisa ilusória, é muita coisa que tem um mover, e muitas vezes não é um mover do Espírito Santo, é um mover humano, porque o ser humano também produz movimentos e movimentos emocionais. Quem tem o domínio da arte, da oratória, se ele tiver uma multidão, ele faz a multidão chorar. Se ele tiver uma multidão, ele faz a multidão sorrir. Ele manipula as emoções do povo. O exemplo disso foi Adolf Hitler. Ele manipulou e dominou uma nação, mas ele não estava sozinho, estava com os demônios no dele. Mas os pregadores costumam fazer isso, eles manipulam as emoções. O bom mesmo é não manipular nenhuma emoção. Se você é o que você é, seja o que você é, pregue para a glória de Deus e pregue, ensine a verdade. Ensine a verdade, porque precisamos de gente que pregue a verdade nesses últimos dias, de tanta heresia, de tanta mentira, de tanta falsa doutrina, e de crentes que não têm conhecimento bíblico para refutar quem lhe pede as razões da sua fé. Muitas vezes ele nem conhece por que ele é crente, por que ele está na igreja, e nem tem certeza da sua salvação. Mas se você está aqui, é um desses. Comece hoje a ler a Bíblia e se aprofundar na essência da revelação desta palavra, você vai se dar bem. Ninguém vai te enganar. Eu já vi gente aí que de pastor passou a ser muçulmano, que certeza de salvação e certeza de conhecer a Cristo, não tinha nenhuma certeza. Esses são, não tem nenhuma época, nenhum estudo. Paulo usa uma linguagem metafórica. Metáfora é uma figura de linguagem que consiste em comparar dois elementos de realidades diferentes de forma implícita. Os pastores falsos são comparados a lobos devoradores. Esta é uma metáfora. Paulo usa uma linguagem metafórica para identificar falsos doutrinadores. Falsos doutrinadores tem aos montes por aí. Agora ensinando que é possível, é possível receber uma comunicação de quem faleceu, e este que faleceu entregar uma mensagem para alguém da sua família que esteja presente. É o que está acontecendo hoje. Isso já aconteceu. O povo vibra, o povo vai ao delírio, Eu sei que o tempo aqui não dá, mas eu vou chegar lá no tempo certo. Mas eu vou contar aqui, estou sentindo contar bem agora, o quanto
festa, um congresso enorme em São Paulo, e nessa festa um pregador, um ensinador, exímio ensinador, ele pregava, ninguém dava glória, ninguém dava aleluia, ninguém fazia nada. Ele começou, eu vou provar que tipo de conhecimento e grau de espiritualidade tem esse povo. E de repente ele começou, aqui eu já estou vendo o anjo de Deus descer na congregação. E a coisa começou a mudar. Começou a mudar, eita, anjo está descendo aqui. E Deus me revela agora que tem uma irmã aqui, que dentro da sua mochila tem uma maçã. E havia uma fábricas, e naquela época as pessoas que trabalhavam no almoço podiam levar uma fruta para casa, ou comer no serviço, ou levar. E essa irmã, ela levou na sua mochila aquela maçã, aquela fruta. E o pastor sabia dessas coisas. E a irmã começou a chorar. E o povo foi um delírio. E a glória desceu ali. E aí Paulo disse assim: eu preguei a verdade, a Bíblia, por 30 minutos e não soube glória a Deus. Eu agora, com 5 minutos, falando um monte de mentira aqui, e todo mundo parece que subiu no céu e subiu e desceu. Isso é falta de conhecimento bíblico, é falta de espiritualidade. A maior firmeza que você tem é você conhecer a Bíblia Sagrada e não se manter fora dela por nada. Glória a Jesus. Todos os doentes, não tem misericórdia. Dê 10 para receber 100, dê 1000 para receber 10.000, dê a sua casa. Eu sei de pessoas que deram casas e faliram, eu sei de pessoas que deram muito dinheiro e foram na miséria, eles não estão nem aí. E quando a pessoa foi procurar o ressarcimento, ela disse assim: você deu para Deus. Não deu para Deus, não. O Espírito Santo é diferente, ele pode falar ao coração e dizer: tem tal coisa na minha obra, pode ficar tranquilo que você vai receber muito mais do que você merece. Agora, se você for induzido a dar aquilo que Deus nunca está pedindo, você vai só ter decepção. Se você voluntariamente, com o coração voluntário, dizer: estou dando prova de Deus, você será recompensado. Mas esses por aí, não diga na nossa igreja, que não tem. Se pede uma razão específica, um firme fundamento, né? Mas esses que pedem por aí são hereges, são pessoas destinadas, se não se arrependerem, a ir para o inferno. São pessoas que não têm Deus na vida e enganam os inocentes, lobos devoradores, lobos vorazes, lobos cruéis. O lobo, quando vai acima da presa, ele quer matar, quer beber o sangue, quer comer a carne. Ele não pensa em deixar a vítima livre, não, só se ela conseguir se desvencilhar dele e sair fora, porque senão vai matar, vai devorar, vai beber o sangue. É isso que é esses lobos devoradores sem Deus, que usam a Bíblia como simples pretexto para enganar os incautos. Você está numa igreja sadia. Não troca a igreja sadia por uma fonte de água suja. O Senhor Deus falou: o meu povo fez 2 graves pecados. Primeiro, me deixou a mim, que sou uma fonte de águas puras, e foi buscar águas aonde havia simplesmente lama, lodo e coisas apodrecidas. Não faça isso. Nova Almeida atualizada, o apóstolo Pedro, depois de ensinar que o Espírito Santo inspirou os profetas do Antigo Testamento, segundo Pedro 2, 19 e 21, a inspiração era plenária, era absoluta, não tinha como errar. Mas hoje você tem que julgar. Não deve ser proibido as profecias, mas ninguém deve ficar com medo. Algum tempo alguém me disse assim: pastor, a irmã fulana profetizou que eu vou morrer. Eu estou desesperado, não sei mais o que eu faço da minha vida. Não vai morrer nada, não. Vai morrer não. Porque não foi Deus que falou isso para a senhora, está viva até hoje. Então julguemos as profecias com temor e com reverência, não jogando em descrédito, não fazendo chacota, mas com critérios bíblicos. Mostrou que a presença do verdadeiro ensino nem sempre é suficiente para impedir a manifestação do falso. Vamos no passado,
As heresias surgem realmente dentro das próprias igrejas, instituições denominacionais, e vão sutilmente se espalhando, se não for contidas, fazem um grande estrago. Esse liberalismo teológico. Como? Está tendo um soninho profundo. Então, é necessário estarmos atentos, porque hoje, eu não digo aqui tem critério, né? Mas separar o leite, todos que são separados, a gente conhece, que foram separados com uma convicção que realmente são homens de Deus. Mas por aí, com um ano, dependendo da igreja que você vai, da denominação que você vai, com um ano você vai pastorar. Com um ano você vai pastorar. E não precisa ser batizado com o Espírito Santo. A Bíblia diz que o obreiro tem que ser cheio do Espírito Santo, falar em línguas estranhas. Você tem que ver se o obreiro falar em línguas estranhas, pelo menos uma vez na vida, né? Uma vez no ano, uma vez no mês, né? Mas isso é uma posição de cada um. Então, essas pessoas estão assumindo tribuna para ensinar o que? Aquilo que elas não conhecem, precisam primeiro aprender para depois ensinar, e ensinam um monte de coisas erradas, e as pessoas acreditam, principalmente se vir floreada com línguas estranhas. Cuidado com essas coisas, porque pode ser que não seja. Mas os verdadeiros, os que você conhece, que congregam aqui, que são homens de Deus, dê valor. Então estão separando por aí homens que precisam ficar no banco para aprender. Estão separando aí mulheres que não têm capacidade nenhuma para ensinar. Eu já vi coisas absurdas, mulheres ensinando coisas que não se eu falar aqui, é coisas horríveis, coisas que não tem decoro, coisas sem respaldo bíblico, coisas imorais, coisas terríveis, e o povo achando bom, porque quando a palavra não vai no profundo para convencer do erro, essas filosofias humanas não vão fazer, e as pessoas se sentem confortáveis. Eu vou na igreja tal, porque lá Deus nunca vai falar comigo. Agora vem numa igreja onde tem Deus, onde prega a Bíblia, se a pessoa não vai ser tocada pela palavra, mas vai ser tocada de uma maneira especial, bíblica, séria, por homens que pregam a verdade de maneira responsável, visando que a tua alma vai para o céu, para aquele lindo lugar. Glória a Deus. Tanto que ao falar a respeito dos profetas legítimos dentro dos hebreus, ressaltou que também havia entre o povo falsos profetas, como haveriam de surgir com o tempo, no meio da igreja, falsos mestres, segundo Pedro 2:1, falsos mestres que ensinam heresia. Não tem conhecimento bíblico nenhum. Uma das vantagens do calvinismo, que eu considero uma pequena vantagem, entre as poucas vantagens do calvinismo, não tem quase uma vantagem, mas é que os ensinadores de lá, eles têm que ter um curso superior para poder ensinar, senão eles não podem ensinar, não podem pastorear a igreja. Mas nós, como seguimos os conceitos de Armínio, nós temos que estudar, nós temos que aprender, nós temos que estar sempre lendo a Bíblia, lendo bons livros. É isso que Paulo diz: me traga os pergaminhos, me traga os livros, mas me traga também a Bíblia. Nós temos que aprender para não ensinar errado. Na verdade, eles já estavam presentes no período apostólico, Gálatas 1:7, já estavam lá ensinando doutrinas erradas. Por quê? Porque se a pessoa ler e não entender toda a Bíblia, pode ensinar uma heresia. É por isso que para você ensinar, você tem que ler a Bíblia várias vezes, muitos livros, não é assim não, de qualquer maneira. Você pegar um versículo isolado e começar a ensinar, você pode ensinar uma heresia. Eu já vi muita heresia sendo ensinada. Como, por exemplo, eu não vou dizer aonde, porque senão vai me comprometer. Alguém tomando cálice e tomando o pão, ele disse assim, que está
e na verdadeira carne de Jesus. Isso é uma heresia. Simboliza, mas não deixa de ser santo, mas não deixa de ter que se tomar em uma vida consagrada. Então, isso seria como uma transubstanciação que o padre faz lá. Ele ergue a hóstia e diz: este é verdadeiramente o corpo de Cristo. E o cálice sou ele que toma. Não sei por que sou ele que toma lá, mas o povo come a hóstia, né? E isso aí é uma heresia. E era um pastor que fez isso, talvez sem conhecimento. É simbolicamente representando, não é que se transforma no corpo literal, porque aí estaria se oferecendo o corpo de Cristo. O Senhor Jesus é um sacrifício de novo, e o Senhor Jesus foi oferecido uma vez por todas, nunca mais haveria esse sacrifício expiatório. Agora é simbólico. Cuidado com essas coisas. A origem dos falsos mestres. 2 pontos surpreendentes desse discurso chamam a atenção. Primeiro, os lobos vorazes surgem dentro da própria igreja, dentro de vós mesmos. E segundo, se levantarão homens que falam coisas perversas para atrair os discípulos após si. Revelam CPF, revelam identidade, faz o povo cair. E hoje, passado muito tempo, eu até hoje não consigo entender qual é o propósito de alguém cair no chão, desmaiar. Eu não consigo entender essa dinâmica, eu não consigo. E aí que é bom, esse que é bom, existe esse poder, existe sim, mas é o poder genuíno de Deus. E quando a pessoa cai, ela se levanta com alguma coisa mudada. Eu perguntei para um pastor, o fulano passou por aqui, quando passou, ele derrubou muita vida aqui, derrubou. E o que aconteceu, pastor? Lá, o que aconteceu? Aí eu entrevistei uma irmã e perguntei: o que você sentiu quando você caiu no chão? Aí ela dizia assim: não senti nada, não arrepio isso no corpo, não senti nada, não, eu apaguei. Apagou. Para que é isso? A glória de Deus veio para nos dar uma alegria, para nos dar um poder para vencermos o mundo. Não é para espetáculo. Tem muita gente fazendo espetáculo. Igreja não é lugar de espetáculo, igreja é lugar de adorar a Deus. Vamos lá. Os discípulos deles ainda estão por aí. Entre eles estão os que se posicionam acima das escrituras, das quais, sem o menor pudor espiritual, usam as redes sociais para corrigir a Bíblia e discordar abertamente dos profetas e dos apóstolos bíblicos. As pessoas consideram seus discursos modernos e a mensagem da Bíblia desatualizada. Em razão disso, oferece o novo Evangelho, segundo Coríntios 11, 13 e 15. E faça disso dentro da importância de estudar o campo da teologia denominado de apologética para orientar os crentes em nosso dia. São considerados hoje como quase um semideus e usam a igreja para promover suas heresias. Esses dias eu vi um que estava com uma bola dentro da igreja, uma bola, e ele dava um giro no obreiro, o obreiro caía cheio do poder de Deus. Deus não precisa de bola. Deus precisa usar alguém que conhece a palavra de Deus. Deus não precisa dessas heresias. Alguém sentado no trono e o povo ali todo desmaiado e o povo quase literalmente adorando a ele, porque tem sinais, tem coisa para se ver. E muitas vezes aqui quando a gente vem, nós não vemos muita coisa não, mas se abrirmos os olhos, nós vamos ver o que nós vamos ver aqui. Deus entronizado na igreja, Deus sendo louvado e glorificado na igreja, Deus sendo louvado na igreja pela palavra. É isso que você vem ver aqui. Não é espetáculo não, não é gente pulando, caindo, se estruchando, gemendo, não. Se isso acontecer, amém. Se for uma manifestação espontânea, amém. Mas isso é o que está acontecendo nos dias de hoje, infelizmente. E por isso devemos combater. Todo o Novo Testamento, desde Mateus até Apocalipse,
foi escrito em uma linguagem que você está vendo aqui, quase todos os escritos na linguagem apologético, defesa, combatendo heresia, combatendo falsos profetas, combatendo manifestações estranhas, combatendo visões. Costumo dizer, se aparecer um anjo aqui, descer agora um anjo aqui, um anjo, descer aqui, o que você vai fazer? Vai adorar o anjo? Vai se emocionar? Você vai desmanhar? O que você vai fazer? Eu vou perguntar para ele, o que você quer aqui? Ele vai fazer o que aqui? Então fica aí, meu culto aí, glorifica a Deus também, que a gente é tudo aqui, a gente vai morar naquele lugar. Anjo vai para se adorar, e tem gente adorando o anjo. Lá em Goiânia tem gente adorando o anjo, incorporando o anjo, isso é uma heresia. Alguém incorporou o famoso anjo Camuel, ele incorporou. Tudo penumbrado, vela acesa para todo lado, um ambiente escuro. Ele disse, eu sou um anjo Camuel. Aonde que está esse anjo na Bíblia? Eu pergunto. Eu já li a Bíblia algumas vezes. Onde que está escrito na Bíblia? Existe o arcanjo Miguel. Não existe nenhum outro. Existe o anjo Gabriel. Há uma classe de seres espirituais. Mas isso, de onde ele tirou isso? De onde ele tirou? Ele tirou da Cabalá. A Cabalá são escritos judaicos, místicos, e quem lê essa Cabalá, ele tem que saber que isso é um livro espírita judaico, não tem nada a ver com Bíblia, não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com a essência da palavra. Então estão adorando, porque vê, lá tem que estar bem cirurgias em que ele, esse camarada que disse que é apóstolo. O que é um apóstolo? É aquele que viu Jesus, que andou com Jesus. Pelo menos, se não andou com Jesus, tem que ter visto o Senhor, tem que ter visto as suas marcas da cruz no seu corpo. Aí é apóstolo. Ele viu? Ele nunca viu. Então, ele está fazendo esses sinais, cirurgia, faca com lâmina, e a pessoa é curada. Deus tem misericórdia de nós. O que é apologética? A apologética cristã é uma defesa lógica e racional da fé cristã e de suas práticas doutrinárias. O termo vem do substantivo grego apologia, que literalmente significa defesa e resposta. O termo grego traduzido por responder, em preparados para responder com mansidão, em 1 Pedro 3,15, é apologia. Numa tradução literal, é sempre preparados para uma defesa. Se hoje vir o testemunho de Jeová e pedir a razão da sua fé, você é capaz de responder? Uma seita que coloca Jesus no mesmo patamar do arcanjo Miguel e que diz que Jesus é o seu enviado e que diz que Satanás é irmão de Jesus. Jesus não é irmão de Satanás, não. Jesus é o Deus Criador, Todo-Poderoso. Leia João 1:1. Leia lá, você leia lá. O que está escrito? Está escrito mais ou menos assim: aquele que antes de todas as coisas se formarem e vierem a existir, ele já existia e ele é Deus. Esse é o Cristo que você prega, que você ensina e que você adora. Glória a Jesus. Você precisa conhecer testemunho de Jeová, né? E outras seitas por aí. A versão bíblica chamada Nova Versão Transformadora, NVT, ele prega o verbo explicar assim: sempre preparados para explicar. Você tem que estar preparado. Um dia um advogado lá em Peixoto do Azevedo, eu já estava lendo, graças a Deus, só com a bermudinha, sem camisa, ele me disse: vem cá, você crê? Explica isso. É porque é isso. Explica, é porque ele quer. Expliquei tudo que ele queria. Aí ele disse assim: você respondeu bem, isso é. Eu também sou crente. Eu para ele disse: rapaz, se você não se identificasse, eu não queria descobrir que você é crente. Graças a Deus você é crente também. Só tem que estar preparado. A apologética mostra que o cristianismo é racional. Os dados da revelação podem ser explicados de maneira metódica e sistemática, portanto aceitável. Jesus disse que devemos amar a Deus de todo o nosso coração e de todo o nosso entendimento. Marcos 12:30. Isso ensina que devemos amar a Deus por completo,
o corpo, as emoções e o intelecto. Tua fé tem que ser racional, tem que ser lógica. E você tem que ser também um homem espiritual. Você não pode acreditar em tudo que você ouve, nem em tudo que você vê, e nem em tudo que você sente. Você tem que passar pelo crivo da palavra e fazer prova daquilo que acontece, para você ter uma vida espiritual bem sólida, bem verificada. A que defesa Pedro se refere? A quem argumente que essa defesa seja uma resposta a uma acusação, visto que esta mesma palavra, apologia, aparece nesse sentido no Novo Testamento, como defesa de uma acusação formal. Atos 22:1, 25:16, como informal. 1 Coríntios 9:13, 2 Coríntios 7:11, Filipenses 1:7-16. Tem argumento, não seja colocado no bolso. Se o judeu ortodoxo hoje vier te perguntar a razão da fé no Messias, você consegue responder para ele? Olha, você tem que ter argumento bíblico, você tem que conhecer os originais, você tem que conhecer toda a palavra, porque senão ele vai convencer você a se tornar judeu também. Mas você tem que ter argumento. Você não pode simplesmente, eu estou sentindo de falar isso porque Deus está me revelando. Não adianta com essas pessoas. Um ateu estava conversando com um desses fanáticos, e um ateu que já foi pastor perdeu a sua fé, porque só perde a fé quem não conhece as Escrituras Sagradas. Ele desmontou, desconstruiu aquele cristão que começou a falar coisas estranhas e a dizer que Deus ia matar tantos dias. Eu matei você, me mate agora, porque eu não creio nesse Deus falso que você serve, não. Me mate agora. E nada aconteceu, mas vai desafiar o Deus verdadeiro para ver o que é que acontece. Tem que se estar preparado, argumentos racionais, argumentos bíblicos, dentro das Escrituras, porque senão você vai passar vergonha. Não faça isso. O versículo 16 fala do cristianismo cristão, que serve para provar. Seu telefone tem. Serve para provar a inconsistência das acusações contra os crentes. Mas não parece ser esse caso, porque a defesa, a resposta, a explicação nessa passagem é sobre a razão da fé dos cristãos. É isso que diz respeito à doutrina cristã. Ainda que Pedro esteja se referindo à resposta a uma acusação formal, num ambiente hostil, não deve de ser uma oportunidade para a defesa da fé cristã, como aconteceu com o apóstolo Paulo diante de Festo. Atos 26, 24, 25 de Agripa, mesmo outro mês, Atos 26, 17 e 29. Então você tem que ter conhecimento para combater essas heresias e responder àqueles que estão pedindo as razões da sua fé. Existem seitas por aí que elas não fazem uma diferença entre o Espírito Santo, entre Deus e Jesus. Principalmente o conjunto de Voz da Verdade, que é uma seita. Fala de Jesus, mas esse Jesus que eles falam, eles acham que é Deus. E também acham que é o Espírito Santo. Então isso aí é um erro. Existe Deus Pai, Deus Filho e Deus ou Espírito Santo. E esses são um. Isso é chamado na teologia de doutrina da Trindade. É um termo cunhado por especialistas em teologia. Não está em nenhum livro da Bíblia a palavra Trindade, mas você vê desde Gênesis, façamos o homem. E no último livro da Bíblia, o Espírito e a noiva dizem: vem, quem tem sede de ir, vem, em tom de gratar da vida. Então, a Trindade é uma doutrina bíblica. Por que devemos combater as heresias? Para a defesa própria. 1 Timóteo 4,16. Os cristãos devem estar informados que os vários grupos ensinam, de saber a forma como refutá-los biblicamente, para ajudar os outros na compreensão da própria fé. Você tem que estar sabendo o que é que essas seitas ensinam, porque em uma hora eles vão te confrontar e dizer: na tua igreja não ensina tal coisa. Como a Congregação Cristã do Brasil, um dos pontos dele é dizer que nosso batismo é deficiente. Por quê? Porque aqui nós batizamos da seguinte forma: eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Usam 4 pessoas segundo a cabeça deles. Eles dizem assim: a forma correta é em nome do Senhor Jesus.
Eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Ficou quase a mesma coisa, mas eles dizem que nós não usamos essa fórmula. Batismo é para quem já está salvo. Batismo é uma norma bíblica, então eles usam isso. E um dia um aluno perguntou: o senhor crê que o senhor quer saber? O que é isso aí? Não é prefeito receber. O senhor quer Assembleia, o senhor quer Assembleia? Deus que me livre de ser crente da Assembleia de Deus. O senhor não conheceu a verdade. Eu pensei: o que é verdade? É verdade de Jesus? Não, é uma igreja que é verdade. Jesus é a verdade, o caminho e a vida. E ninguém vê ao Pai senão por Ele. Glória a Deus. Vamos aqui para terminar a orar. Principalmente os que rejeitam pontos fundamentais da fé, e muitas vezes de forma inconsciente, pois sabemos que existem muitas pessoas sinceras, as quais buscam servir a Deus e precisam conhecer a sua palavra. Tito 1:9. Tem gente sincera na igreja e por isso tem que ter ensino para que elas sejam acessadas, abalizadas na fé. Esse debate sobre as crenças deve ocorrer de maneira respeitosa e com argumentos de fundamentação bíblica, respondendo às objeções contra a fé cristã. O êxito desta luta é garantido quando se está no domínio do Espírito Santo. João 16:3. Ser cheio do Espírito Santo, de comunhão com Deus, de conhecer a Bíblia, porque o Espírito Santo só vai fazer você lembrar daquilo que você lê. Se você não lê, como é que vai lembrar? Possivelmente dentro de uma história que vai te iluminar com o versículo, mas você tem que ler a Bíblia para poder argumentar, senão esses hereges colocam você no bolso. O que são heresias? Seitas heresias. A palavra heresia no Novo Testamento grego é traduzida como seita, Atos 5:17, e heresias, 1 Coríntios 11:19. É verdade que o cristianismo foi também chamado de seita, mas por não cristãos, pessoas que não conheciam as verdades do Evangelho de Cristo, e que se opunham a ele. Atos 24:5-14. A palavra seita é usada para designar as religiões heterodoxas. É um termo já desgastado, trazendo em si muitas vezes um pejorativo, e por isso devemos saber quando aplicá-las. A principal característica de uma seita é o exclusivismo. Se você não for da minha igreja, você não tem salvação. Aí você pergunta: o que é que salva? Não é Jesus Cristo? O que é que salva? Tua igreja está na África, lá nos cafundó da África? Não tem. E como é que faz? E um dia alguém me perguntou, há muitos anos atrás: você não pode ser salvo porque não é da minha igreja. Eu perguntei: quantos anos tem a sua igreja? Mas tem 90 anos de fundação. Quer dizer que todos os que não fazem parte da sua igreja, nesses 90 anos, não é salvo? É verdade, não é salvo. Ah, é? Então Pedro, que não foi da tua igreja, foi para o inferno. João foi para o inferno. Todos os apóstolos foram para o inferno. Spurgeon foi para o inferno. Salvador foi para o inferno. Os grandes pregadores do passado foram todos para o inferno. Por que não pertencer à sua igreja? Ele falou: não tem mais argumento. Jesus é o Salvador da humanidade. Louvado seja Deus. A hereses, no Novo Testamento, esse vocabulário aparece no sentido de partido sectário. E nem sempre apresenta uma ruptura com o sistema conviccional de determinada comunidade. Podemos ter igrejas das nossas mesmo ensinando heresias. Antigamente, uma igreja da convenção de RDB foi desligada porque ensinava uma doutrina ética dos anjos. Adorava os anjos. A igreja de Santos foi excluída por causa disso. Heresia. Os saduceus e os fariseus eram seitas que formavam facções dentro do próprio judaísmo. E no próprio cristianismo temos as mais variadas seitas. E quem preza pela palavra, está numa igreja bíblica, tem que preservar isso, valorizar isso e glorificar a Deus, porque você está numa igreja que ensina a verdade, seitas, e a verdade bíblica. A nova tradução, nova Almeida atualizada, traduz por partido. Paulo adverte para que não haja no seu entender dessas divisões, heresias, e condena as inovações doutrinárias que causam divisão ou dissensão. 1 Coríntios 11:19. O que é que você deve sempre crer? Que Jesus é o Salvador, que Jesus é Deus, que existe a doutrina do Pai, a doutrina do Espírito Santo, que a salvação é pela fé em Cristo Jesus, que Jesus vai vir e vai arrebatar a igreja antes da grande tribulação. Tem assembleando está acreditando que vai passar pela grande tribulação. Quiser ficar aí, fica. A igreja será arrebatada e nós vamos estar lá no céu dos céus,
em nome de Jesus. É isso que você tem que acreditar. Se você sair desse foco, você vai entrar numa coisa chamada heresia, falso fundamento, falsa doutrina. Glória a Deus. Eu bati aqui na namorada, me deu aqui 9h35, eu vou, eu acredito que eu vou, deixar um minutinho logo. Eu gosto. Muito obrigado, irmão. Graças a Deus. Heresia e perdição. É nessa passagem que a Hereses apresenta o sentido do erro doutrinário como a heresia, propriamente dita, no campo teológico que nós conhecemos hoje. Uma coisa deve ser frisada: teologia não é um bicho de 7 cabeças e é bom para a tua alma, estude. Antigamente, no passado, se falasse teologia, alguém ia dizer: sangue de Jesus tem poder. Eu fui desse tempo. Sangue de Jesus tem poder. Não, heresia não. Teologia não. Vai me esfriar. Não esfria, não. Esquenta mais ainda. Te abaliza e te prepara para combater as heresias que estão por aí. Tem muitos aí entrando nesse negócio. Vai ter que ter chamada, tem que ter vocação, senão não adianta. Mas eles falam que é mais fácil. É dinheiro, é melhor trabalhar do que entrar numa situação que Deus não chamou, né? Se fosse afoito, eu tenho tempo, eu fui muito afoito. Mas hoje eu já recusei uns convites por aí, porque eu sei que não é meu momento. Né? Se fosse afoito, já estava atravessando o Brasil aí, né? Não. Tem que ter chamada. Você pode estudar o tanto que você for, mas você tem que ter a convicção que Deus chamou. Senão você vai ensinar heresia, você vai ensinar coisa errada para os outros. A heresia distorce os pontos principais da doutrina cristã no que diz respeito a Deus. Trindade, negam a trindade. Dizem que não tem trindade, que trindade é você adorar vários deuses. Não, doutrina da trindade é uma doutrina bíblica, uma doutrina sadia. Negam o Senhor Jesus Cristo, dizem que Ele é um homem, um simples homem. E tem tantas heresias a respeito do Senhor Jesus, e uma delas dizem que na cruz Ele desmaiou. Ao desmaiar, colocaram no sepulcro, vieram os seus discípulos e removeu a pedra, e ele veio, casou com Maria Madalena, e assim foi. Isso é heresia. Jesus ressuscitou com poder e com grande glória, entregou seu Espírito, morreu verdadeiramente, ressuscitou e está vivo. O Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo. Nega o Espírito Santo. Dizem que o Espírito Santo é uma força ativa. O testemunho